Você já sentiu que há algo escondido na história humana? Algo que foi cuidadosamente silenciado, apagado, enterrado sob camadas de areia e tempo? E se eu te dissesse que existem textos tão antigos, tão poderosos, que poderiam mudar tudo o que acreditamos sobre a criação, sobre os deuses e sobre o próprio destino da Terra? Esses textos realmente existem. Eles foram encontrados em um dos lugares mais áridos do planeta, o deserto da Judéia, próximo a um mar que nada sustenta, onde nada vive, e que há milênios guarda segredos que jamais deveriam ser revelados. O Mar Morto. Tudo começou em 1947. Um jovem pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib perseguia uma de suas cabras perdidas quando lançou uma pedra em uma fenda nas rochas. O som que ecoou não foi o de pedra contra pedra, mas de algo oco, frágil, quebrando-se. Quando ele entrou para verificar, encontrou uma série de jarros antigos, cobertos por séculos de poeira e silêncio. Dentro deles havia pergaminhos enrolados, escritos em hebraico e aramaico, selados com cuidado e escondidos do mundo por mais de 2000 anos. Sem saber, aquele pastor havia acabado de despertar o maior mistério arqueológico e espiritual do século XX: os manuscritos do Mar Morto. Mais tarde, arqueólogos encontrariam mais de 900 rolos e fragmentos em 11 cavernas ao redor do local, conhecido como Qumran. Ali, sob as rochas ressecadas pelo sol, estava um arquivo oculto de textos que falavam de leis antigas, profecias, visões apocalípticas, códigos místicos e mensagens de seres que afirmavam ter vindo das estrelas. E entre esses pergaminhos, havia algo muito além de simples escritos religiosos. Havia advertências. Havia registros de guerras cósmicas, de forças celestes, de anjos rebeldes e de uma humanidade manipulada por entidades que se diziam de luz. E o mais perturbador, alguns desses textos pareciam prever o futuro, o nosso tempo. Um dos mais temidos entre eles é conhecido como o rolo da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Nele está descrita uma batalha final entre duas forças que lutam pela alma da humanidade. Os filhos da luz representam os justos, guiados pelos arcanjos e pelo Criador. Os filhos das trevas são liderados por Belial, o espírito da destruição, o inimigo invisível que corrompe o coração dos homens. As palavras escritas nesse rolo falam de uma guerra que começaria na Terra, mas cujo reflexo ecoaria em dimensões invisíveis. Dizem que durante 40 anos o mundo seria tomado por conflitos, pragas e desastres naturais, até que o verdadeiro reino da luz surgisse sobre as ruínas da civilização antiga. E o mais inquietante, muitos acreditam que essa guerra já começou. Entre os fragmentos também foi encontrado o misterioso Livro de Enoque, um texto considerado apócrifo, ou seja, excluído das Bíblias tradicionais, mas reverenciado por antigas escolas de sabedoria. Enoque foi o bisavô de Noé. E, segundo o manuscrito, ele foi levado aos céus por seres alados que lhe mostraram os segredos da criação, os ciclos das estrelas e o destino da humanidade. Esses seres são chamados de vigilantes, anjos que desceram à terra atraídos pela beleza das filhas dos homens. Eles ensinaram aos humanos artes, metalurgia, astronomia, encantamentos e o poder da escrita. Mas, ao fazer isso, quebraram as leis divinas. Sua descendência com as mulheres humanas deu origem aos Nefilins, os gigantes de poder sobrenatural que andaram entre os homens antes do dilúvio. Enoque viu o castigo deles,
Viu como foram acorrentados e lançados nas profundezas. Mas também ouviu uma promessa de que no fim dos tempos eles seriam libertos para uma última batalha. Essas visões ecoam dentro de muitos dos manuscritos do Mar Morto, que falam de portas do abismo, sinais no firmamento e estrelas caindo da morada dos justos. Seria apenas simbolismo ou uma descrição profética de eventos cósmicos reais? A comunidade que guardou esses textos em Qumran é identificada pelos historiadores como os essênios, homens e mulheres que viviam em isolamento, afastados das cidades corrompidas de Jerusalém, esperando o fim da Era das Trevas. Eles seguiam rituais de purificação diários, escreviam seus textos à luz de tochas e acreditavam ser os escolhidos para preservar o verdadeiro conhecimento. Nas suas regras, eles falavam de um profeta enigmático, chamado de Mestre da Justiça, alguém que havia surgido entre eles trazendo revelações diretas dos céus. Esse mestre foi perseguido, traído e morto por um sacerdote da impiedade, mas suas palavras prometiam um retorno, o retorno do Espírito da Verdade no último ciclo do mundo. Alguns estudiosos apontam semelhanças impressionantes entre esse mestre da justiça e a figura de Jesus de Nazaré. Outros dizem que ele viveu um século antes e que suas profecias foram a base de muitas doutrinas posteriores. De qualquer forma, a coincidência levanta uma pergunta proibida. E se as raízes do cristianismo estiverem ligadas aos manuscritos do Mar Morto? E se o verdadeiro Messias anunciado pelos essênios não fosse o mesmo que foi canonizado pela Igreja? Esses rolos trazem ainda mensagens que parecem dialogar com o Apocalipse bíblico. Há descrições de bestas de ferro, línguas de fogo no céu, rios tornando-se sangue e uma voz de trombeta que desce do firmamento. Um dos trechos mais perturbadores diz: quando o tempo do julgamento se cumprir, os abismos se abrirão, o fogo consumirá os montes, e as estrelas abandonarão seus lugares. Então, o Filho da Luz se levantará contra o Filho da Sombra, e a terra conhecerá o nome do Altíssimo. É impossível ler essas linhas sem sentir que algo nelas se move, como se as palavras guardassem uma energia ancestral, um código vibrando entre as letras. E quando olhamos para o nosso tempo, guerras, desastres, céus cheios de sinais, luzes inexplicáveis, parece que os antigos estavam tentando nos avisar. Alguns fragmentos falam de uma aliança dos vigilantes retornando no final dos dias para julgar aqueles que corromperam o equilíbrio da criação. Outros descrevem uma nova ordem dos céus, na qual a terra seria novamente purificada e uma nova humanidade surgiria das cinzas. E o mais surpreendente, entre os pergaminhos, há mapas astrais e cálculos de calendários lunares que parecem coincidir com eventos astronômicos modernos. Como podiam saber, há 2 milênios, o exato movimento das estrelas, eclipses e conjunções planetárias que só a tecnologia atual é capaz de prever? Ou será que o conhecimento deles vinha de uma fonte diferente? Os manuscritos do Mar Morto são um mistério, não apenas espiritual, mas também científico. Alguns rolos ainda não foram traduzidos completamente. Outros desapareceram em coleções privadas ou foram comprados por instituições que nunca mais os exibiram. Há rumores, nunca confirmados oficialmente, de que certos textos foram retidos pelo Vaticano, pois conteriam passagens que poderiam abalar pilares teológicos inteiros. Um deles, segundo estudiosos independentes, fala de filhos do céu que ensinaram aos reis antigos o segredo da vida eterna.
Outro descreve cidades submersas sob o deserto, onde o tempo não passa. E há ainda o enigmático fragmento 4Q534, conhecido como o Homem do Futuro, que fala de um ser que viria com sabedoria incomum, olhos de fogo e voz como trovão, para restaurar a justiça sobre a terra. Se isso é alegoria ou profecia literal, ninguém pode afirmar com certeza. Mas a sensação é clara. Os antigos viam o tempo de forma diferente, não como uma linha, mas como um círculo, onde passado e futuro se encontram eternamente. Muitos acreditam que os manuscritos do Mar Morto foram escondidos às pressas, pouco antes da invasão romana. Outros dizem que foram selados de propósito, para serem descobertos apenas quando a humanidade estivesse pronta para compreender sua mensagem. Talvez o jovem beduíno de 1947 não tenha encontrado aqueles jarros por acaso. Talvez era o momento certo. A cada tradução, a cada fragmento revelado, mais perguntas surgem. Quem realmente escreveu esses textos? Por que eles foram escondidos? E o que mais pode estar guardado sob as areias de Qumran? Existem relatos de pesquisadores que afirmam ter visto referências a datas específicas, datas que coincidiriam com eventos modernos, como o alinhamento planetário de 2012, o eclipse de 2024 e até os fenômenos observados em 2025 nos céus do hemisfério norte. Coincidência? Ou sinais de que as profecias estão se cumprindo? Os manuscritos do Mar Morto são, ao mesmo tempo, um espelho e um aviso. Eles refletem o passado, mas também projetam o que virá. São fragmentos de uma sabedoria antiga que atravessou eras, preservada por mãos que sabiam que um dia o mundo precisaria ser lembrado de suas origens. E agora, você, que ouve estas palavras, talvez sinta o mesmo chamado. Porque, de alguma forma, as vozes de Qumran ainda ecoam. Elas chamam aqueles que buscam a verdade, aqueles que não se satisfazem com o que foi contado, aqueles que sabem que há algo mais por trás do véu da história. Esses textos não foram feitos para todos, foram escritos para os que sabem ouvir o silêncio, para os que entendem que a verdadeira luz muitas vezes se esconde na escuridão, e para os que compreendem que o tempo, assim como o deserto, nunca esquece o que foi enterrado nele. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver algo estranho, uma luz que não deveria estar ali, uma sombra que não pertence ao dia, lembre-se das palavras antigas. Quando as estrelas se moverem fora de seu curso e o som das águas ecoar no deserto, o tempo do julgamento estará próximo. Talvez os manuscritos do Mar Morto não sejam apenas relíquias. Talvez sejam mensagens codificadas para despertar memórias esquecidas. E talvez, só talvez, você esteja ouvindo agora porque era o momento certo de lembrar. Se quiser entender o que essas profecias realmente significam e o que elas revelam sobre o futuro da humanidade, inscreva-se no canal History Ancestral. Ative o sino e continue essa jornada comigo pelas sombras do passado e pelas visões do que ainda está por vir. Porque a verdade sempre encontra um modo de ressurgir.